Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Faz Direito. No episódio de hoje, nós vamos estar falando sobre segredos da justiça, a verdade do trabalho do detetive particular no Brasil. Aqui quem fala é Patrick Razzoni, eu estou aqui com a Patrícia. Patrícia Beckenstein. E hoje nós vamos entrevistar o detetive Ferreira, Daniel Ferreira da Fonseca, estará conosco. Editor, chama a vinheta aí para nós. Então, Carrazzoni, diz aí pra mim, você sabe o que faz um detetive particular? Você sabe se existe essa profissão no Brasil? Se é só um mito aí de filme de Hollywood? O que tu acha aí? Existem detetives particulares no Brasil? Na realidade, a profissão foi regulamentada em 2017, tirando esses profissionais que viviam à margem da lei. E de acordo com a Lei 13.432, hoje é uma profissão regulamentada, onde esses profissionais têm a distinção ali do trabalho para também dividir e diferenciar o trabalho da polícia e dos detetives particulares. E melhor, hoje nós vamos ter aqui a nossa entrevistada aqui explicando muito bem como é que isso funciona. É isso aí, Carrazzoni. No episódio de hoje, nós vamos entender melhor como funciona essa profissão. Como essa regulamentação transformou a profissão, quais são os desafios do dia a dia e de que forma esses detetives eles podem contribuir para a sociedade, para o fortalecimento da justiça, tendo um impacto aí do acesso à justiça e da defesa dos direitos. O detetive Ferreira, Daniel Ferreira da Fonseca, ele que já está aí há mais de 20 anos exercendo a profissão, ele que é formado em administração pela Avantes, formado na Uninter, nos cursos de investigação, perícia e uma série de outras formações que ele vai passar para nós aqui no decorrer do nosso podcast, e hoje estudante de Direito da Univale aqui de Itajaí. Então, Carrazzoni, o Daniel é diretor da agência Ferreira de Detetive e é com muita satisfação que a gente dá boas-vindas ao Daniel para falar um pouquinho sobre a importância do trabalho do investigador para participar das vidas das pessoas. Tudo bom, Daniel? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Carrazzoni, pelo convite. É uma honra estar participando aqui com vocês desse bate-papo. E eu vou te confessar, Patrícia, que quando você me falou, quando você me apresentou a ideia de participar de um podcast voltado para o direito, eu tive aquele pensamento, não sei se vale a pena, porque a primeira impressão que eu tenho quando se fala de direito é mais do mesmo, aquela linguagem complicada, enfim, é difícil até das pessoas entenderem isso. Mas conversando com a Patrícia Carrazzoni, ela me explicou o seguinte: a ideia do podcast é trazer o direito para o público comum, com uma linguagem simples, direta, mais aberto para as pessoas conhecerem, não para o público técnico, né? E, poxa, eu achei genial, eu digo, legal, acho que vai valer a pena, sim, participar, e a gente vai ter uma oportunidade aí de estar desmistificando um pouco a investigação e trazendo aí alguns links, fazendo algumas ligações aí com o direito. Então, eu acho que vai ser muito produtivo. Tá? Bacana, te agradeço muito, Ferreira, e realmente essa é a ideia, é a gente bater um papo aqui descontraído, falando sobre a questão da tua profissão, de uma forma bem clara que as pessoas consigam entender, porque aquilo que eu te falei no nosso primeiro papo offline, eu sou uma dessas pessoas que quando se falava em detetive particular, a primeira coisa que vinha na minha mente é aquela figura do detetive de filme do 007. 007, Tinha um outro Sherlock também, Holmes, Holmes. e a gente ia nessa linha. Então, quando eu conversei contigo, assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, principalmente o fato de que a tua profissão, ela pode contribuir muito pra gente estar aí resolvendo questões que muitas vezes se perde na desigualdade social, em processos, né, e tudo mais. Então, eu achei muito bacana isso e te agradeço pela presença. Uma coisa bacana da gente comentar é que com a regulamentação da lei em 2017, né, hoje tem até graduação, não é isso? Sim, tem várias. Inclusive, a gente vai se aprofundar, para você que está aí nos assistindo, a gente vai tentar se aprofundar nessa questão de como a lei transformou a investigação no Brasil. A gente teve aí uma mudança depois da regulamentação da profissão para cá. E essa questão de terem surgido muitos cursos é algo que em alguns momentos eu vou criticar, a gente vai falar sobre isso, mas aqueceu bastante o mercado.
Na minha época, quando eu era criança, tinha um cursinho que a gente fazia à distância, nos livrinhos que vinha, que era o curso de formação à distância de detetive particular. Eu bem me lembro, era das Tabajara lá, não vamos nem entrar em detalhes aí, né? Mas hoje, gente, existe uma graduação para você. Hoje nós temos algumas faculdades, inclusive daqui da região, né? Que estão fazendo curso, né? Qual faculdade aqui da região que faz? Eu me formei pela Uninter. Pela Uninter. Existem outras faculdades aí, Brasil afora, que trazem cursos de investigação particular. Mas aí eu gostaria de fazer alguns comentários aí em cima disso, tá? Você foi muito feliz na tua colocação, porque vamos estabelecer um raciocínio aí. Abriram muitos cursos, tá? E muitos cursos com qualidade e outros sem qualidade. Então, a lei precisa melhorar ainda. A Lei 13.432 tem muitas melhorias que podem vir para mudar a situação atual. Essa questão dos cursos, por exemplo, não existe uma fiscalização nesses cursos. Então, tem muito curso feito pela internet, Sim, cursos à distância, que não tem qualidade. Eu mesmo até comentei com vocês anteriormente que cada curso que vai abrindo eu vou fazendo, até também conhecer o que está vindo no mercado, estar sempre atento, buscando novidades. Novas tecnologias. Novas tecnologias. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Sim, nós vamos tocar nesse assunto depois. E durante esses cursos, alguns são, sinceramente, ridículos. Não vão preparar um profissional para o mercado. E o que acontece? Como nós não temos uma fiscalização em cima disso, esse profissional ele entra no mercado totalmente despreparado. E aí entra uma falha, que eu aponto na lei, que nós deveríamos ter uma fiscalização em cima dos cursos, em cima dos profissionais que entram, para depois eles irem para o mercado. Então, pegando essa linha que tu falaste agora da lei, o que a lei, propriamente, a Lei 13.432 de 2007, contribuiu para dar mais legitimidade e segurança para o trabalho de vocês como detetives, e o que ela precisa melhorar? Vamos lá. A lei, ela com certeza foi um avanço, não tem dúvida disso. Até como o Carrazone colocou no começo, que os detetives trabalhavam à margem da lei. Não existiam leis específicas para isso. Até tinha alguma coisa lá dos anos 60, 70, leis muito antigas, né? E isso trouxe uma certa modernidade para o trabalho. Então, eu acho que a primeira contribuição foi essa. Trouxe regulamentação, trouxe uma direção para a categoria. E eu vejo, na prática, inclusive os tribunais acho que tiveram mais facilidade nisso. Né? A gente vê decisões do STJ, por exemplo, tem pessoas que são investigadas e vão processar o detetive, vão processar a pessoa que contratou, porque minha privacidade foi invadida, enfim. E os tribunais entendem o quê? Contratar um detetive não é invasão, não é um crime, não afeta a tua vida pessoal. Tá? Então, eu acho que até para os tribunais facilitou para eles decidirem esse tipo de coisa. Então, com certeza trouxe uma segurança jurídica, assim, até para quem trabalha com isso, para quem contrata. Ferreira, me diz uma coisa, o que distingue, de acordo com a lei também, o que distingue o trabalho da polícia, né, o trabalho investigativo que a polícia faz para o Poder Judiciário, sim, e o trabalho do detetive. A polícia vai investigar a parte de crimes, enfim, né, mas o detetive, na realidade, ele entra em qual parte dessa área? Vamos lá. A polícia, ela tem a função dela como parte do Estado. Eles vão investigar crimes, vão determinar para a justiça quem eles acham que deve ser preso ou não, enfim. O detetive, a princípio, não entra nisso, tá? A gente faz investigações para interesses particulares. O que também ajuda na produção de provas. Exatamente. Vezes, né? Então, inclusive, essa é uma discussão que eu vou trazer depois aqui durante o nosso bate-papo a respeito da questão de não poder investigar questões criminais. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então tá, isso é o que a lei contribuiu, correto? Sim. E no que a gente poderia pensar em, por exemplo, que ainda falta avançar? Porque uma das coisas que a gente conversou até quando a gente teve aquele nosso bate-papo inicial era justamente isso, né? Do que se pode contribuir a longo prazo, o que falta a lei amparar a profissão para que isso seja mais ampliado, até a questão de conhecimento do pessoal, né? Sim. Uma das armadilhas eu já coloquei aqui e vamos reforçá-la, que é a má formação dos profissionais que entram no mercado. A falta de compromisso deles. Porque a investigação,
ela mexe diretamente na vida das pessoas. E se você tem um profissional ali que não é comprometido com a seriedade, com a ética, com o trabalho, eticamente, profissionalmente, fatalmente ele vai te trazer problemas. Tá assistindo muito filme. Exatamente. Se ele acha... Eu sou muito fã do Sherlock Holmes, vamos ver outros filmes legais aí de investigação. 007, Missão Impossível. Poxa, eu sou muito fã. Mas eles não têm nada a ver com a nossa realidade. Com a vida real. Na vida real, aquilo lá é filme. Deixa isso lá. Na vida real, isso é bem diferente. E a gente tem aí detetives que entram no mercado totalmente despreparados e fazem coisas que no fim vai ir contra a necessidade do cliente, pode até prejudicá-lo. Então, eu acho que uma das coisas que a lei falhou gravemente é isso. Inclusive, eu faço parte de um grupo de detetives no Brasil que a gente tenta mudar essa lei. A gente tenta trazer regulamentação para isso, a gente busca, semelhante ao vigilante, por exemplo. Já existe um sindicato? Existem várias associações. Existem várias associações, mas nenhuma que seja a central. Sindical. Não existe ainda um órgão fiscalizador, um sindicato específico, né? E, por exemplo, os vigilantes, quando um vigilante vai entrar no mercado, vai entrar numa empresa, ele precisa fazer um curso específico, autorizado pela Polícia Federal, e depois que ele tem essa formação, a Polícia Federal ainda vai aprovar ou não ele ser vigilante. Aí, se ele é aprovado, ele recebe uma autorização para trabalhar. E dentro da vigilância ainda existem outras limiares. Tem transporte de valores, dependendo da área que ele vai trabalhar, também tem outros cursos. Conforme ele vai se formando, ele vai subindo degraus. E quando a gente fala em detetive, quais são as principais atividades que vocês desempenham e o que a lei determina na atuação dessa coleta de informação, né? Porque tem a questão que... Eu lendo, estudando um pouquinho, ele sempre vinha muito clara a questão de coleta de informação não criminal. Então, explica pra gente aí um pouquinho o que são essas atividades, com o que vocês podem trabalhar, o que é essa coleta de dados, até pra gente poder entrar nessa seara que você falaste ali, de o que vocês podem fazer ou não para não infringir na questão de invasão de privacidade e de tudo mais. Para que as provas tenham validade jurídica, no caso. Sim. Bom, vamos lá. A atividade de investigação ela é muito diversa, um leque que ele vai abrindo cada vez mais, tá? Mas as principais são investigação conjugal, que todo mundo conhece, né? Todo mundo tem noção que um detetive trabalha nessa parte de traição, de infidelidade, tá? A gente trabalha muito com questões empresariais, patrimoniais, com questões trabalhistas, localização de veículos, de pessoas, e isso tudo vai ramificando. Mas as principais atividades são essas que eu enumerei para você nesse momento. Tá? E deve ter tido um aumento agora, principalmente nessa parte da questão da infidelidade conjugal, né? Porque agora houve algumas alterações na lei aí, que o infiel agora está sujeito a pagar, né? Está sujeito a pagar indenização, está sujeito a pagar tratamento psicológico, uma série de coisas, né? Sim. Aí aumenta um pouco essa demanda ou não? A investigação conjugal, ela sempre foi famosa por causa da questão do escândalo, né? Da briga, enfim. E tá aí uma orientação que eu já dou para o meu cliente quando ele me chama. Então a gente acaba sendo meio psicólogo aí também, quando a gente vai atender. Tem que fazer um curso de terapeuta junto. Exatamente, eu vou buscar uma formação. E o que acontece? O cliente chega para mim, às vezes falando para mim, vou lá, eu vou fazer o flagrante, eu vou expor a pessoa, eu vou expor a traidora ou a traidora, enfim. E eu digo, não faz isso. Eu vou lá, eu vou fazer a investigação para você, vou te trazer as provas que você precisa, e depois que você tiver isso em mãos, você vai procurar um advogado e vai lutar pelos seus direitos. Você dá essa orientação toda de como ele pode usar essas provas. E essas provas, vamos lá, eu acho que eu já te fiz essa pergunta no off também, né? É diferente, não? Tu não vai sair, como a gente comentou bastante, questão da privacidade, né? Você não vai sair se pendurando em janela e tirando foto de dentro dos apartamentos ou fazendo... Como comprovar isso, né? Como comprovar essa infidelidade sem invadir a privacidade, né? Sim, vamos lá. A investigação, ela precisa respeitar os limites éticos. E isso é muito pessoal também. A ética é muito de cada um. Então, eu vou te passar o meu entendimento. Tá? Eu entendo que eu preciso respeitar o que diz a lei, respeitar a intimidade da pessoa. Então, vamos trazer aí um exemplo.
o Carrazone resolveu trair a esposa dele. Eu Tá? não, não. Pega esse exemplo. A esposa tá aí, hein? Eu vou te investigar. Tá? Namorada. E nessa traição da namorada, a gente vai acompanhar a rotina dele. Aí ele sai de casa com o carro dele, eu tô lá filmando. Ele para num determinado local, a amante entra no carro, e tudo isso eu estou registrando. Aí ele vai para o apartamento dela, ou vai para um motel, alguma coisa nesse sentido. Ele saiu do motel, a gente vai filmar ele saindo do motel. Sim, não vai filmar o ato, né? Não vai ter sem Exatamente. delicadeza, né? A gente não pode entrar dentro Claro. de um hotel, por exemplo, que aí seria uma quebra de privacidade. Sim. Tá? Mas todo esse contexto que eu te passei até agora, eu posso filmar. Entrada, saída, porque são locais públicos. Se Não, você... mas e se o casalzinho ali for inteligente? Marco em algum lugar, entro num horário diferente, saio num horário diferente. Já aconteceu casos assim contigo, né? Com certeza. Inclusive, eu tenho um exemplo muito legal para trazer para vocês de um cidadão muito esperto que a cliente me ligou e disse: olha, eu preciso contratar, eu preciso resolver o meu problema, mas eu não acho que você vai conseguir, porque meu marido é esperto. Eu disse para ela: olha, senhora, eu também sou esperto. E a gente tem técnicas para isso, eu vou lhe ajudar. E depois de alguns dias de investigação, a gente entendeu o esquema dele. Ele tinha o escritório dele no centro de uma grande cidade, ele saía do escritório, almoçava e depois do almoço iria para um apartamento onde ele entrava a pé, sozinho, ninguém iria desconfiar de nada. E a gente foi observando essa rotina dele e descobrimos que um pouco antes, uma funcionária dele entrava de carro para a lateral do prédio e os dois se encontravam lá dentro. E como comprova isso? A gente alugou um apartamento dentro do mesmo prédio. Então, a partir do momento que eu aluguei um apartamento, ela tem o direito de estar lá dentro. Sim. Aí a gente conseguiu pegar eles, por exemplo, subindo no elevador de mão dada, eles usando as áreas comuns do prédio, eles entrando no mesmo apartamento. Não era tão esperto assim, então. Então, a gente conseguiu provar. Na verdade, não existe o crime perfeito, né? A pessoa se isso. ilude, né? Só nos filmes. Só nos filmes. Nos filmes existe. Sim. E aí eu gostaria de trazer para vocês um raciocínio aí em cima dessa questão não criminal que você colocou na tua pergunta. O texto da Lei 13.432, ele traz uma contradição, porque durante o texto ele diz que a gente só pode investigar, buscar informações de natureza não criminal. Mas em um determinado momento da lei, diz o seguinte, que se o meu cliente me contratar para investigar um crime, eu posso investigar desde que eu tenha autorização do delegado. Sim. E aí já existem casos de que os delegados têm permitido essa investigação? Olha, Patrícia, eu tenho uma decepção muito grande com relação a isso. Eu tive 2 casos em que eu precisei ir até uma delegacia e pedir autorização para trabalhar. Um deles, o delegado pegou meu cartão, pegou o documento que eu tinha feito para apresentar para ele e começou a passar de mão em mão na delegacia e ficaram rindo de mim pelo menos 1 hora, antes dele dizer: não vou assinar isso aqui e me mandar embora. Então, aí entra a falta de respeito, Sim. a falta de credibilidade Da profissão. Que ainda existe. Ainda está sendo conquistado, né? Exatamente. Ainda está sendo conquistado. E isso vem muito desses detetives mal formados, atuação de golpistas, enfim, então ainda não existe E também o mau caratismo do delegado, né? Com todo respeito, o mau caratismo do delegado, porque ele no mínimo tinha que ter respeito. Sim. É um ser humano que está ali, né? Ele é um servidor público. Eu não diria mau caratismo, mas talvez um despreparo. Exatamente. Né? Porque eu acho que, assim, de repente nem ele sabia, né, que qual era a amplitude da lei. Conhecia a lei. Não conhecia a lei, não conhecia a amplitude. Óbvio que não se justifica, a falta de educação, né? Pelo menos averiguar o que estava acontecendo ali. Deveria ser um exemplo. Aí, no final das contas, não estou aqui criticando o trabalho da polícia, muito pelo contrário. Eu conheço muitos profissionais sérios na polícia e tenho certeza que esse delegado, por exemplo, é uma minoria, assim como a gente tem detetives mal preparados, em todas as profissões tem. Né? E então, a princípio, eu nunca fiz um trabalho assim acompanhando a polícia, acompanhando o inquérito. Tá? Mas eu já trabalhei em casos que tiveram questões criminais. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês que foram eventos que para mim marcaram bastante. Tá? Eu fui procurado por uma empresa, que eram 3 sócios, e um dos sócios, ele trabalhava numa consultora, além disso ele trabalhava vendendo veículos. Ele comprava veículos, arrumava e vendia. E teve um veículo que ele comprou,
e acabou vendendo para um cidadão, e esse cidadão não pagava e propôs acordo para ele, enfim. E um dia ele saiu para ir resolver isso com essa pessoa e desapareceu. Desapareceu ele, desapareceu o carro, tudo, sumiu. E essa empresa me contratou e disse, olha, a família está desesperada, a gente está desesperado, me ajuda. E a gente começou a buscar a localização desse rapaz. Normalmente tem isso, né? Famílias com mais poder aquisitivo têm um certo medo de ser sequestro, de avisar a polícia já de cara, então procura fazer essa investigação paralela, digamos assim. Sim, até porque você chega hoje na delegacia e diz, olha, o fulano desapareceu. A polícia vai olhar, ele saiu e não voltou ainda, 1, 2 dias, eles acham que pode estar fazendo algo errado, daqui a pouco vai aparecer, enfim, até eles darem atenção para isso, às vezes tem um prazo. Dias, né? E quando a família nos procurou, a gente já entrou em ação e a gente percebeu que quando o rapaz saiu do trabalho dele, ele já estava sendo seguido. Aí, através da placa do veículo, a gente já identificou quem estava seguindo ele e essa pessoa era ligada à pessoa que tinha comprado o carro dele. E essa pessoa que tinha comprado o carro dele, diversas passagens criminais, uma pessoa ligada a crime há muitos anos, e em algum momento eles se encontraram numa outra cidade, e dali a gente não conseguiu mais pistas de onde ele tinha ido parar. Aí, com essas informações, eu dei para a família, ó, tem esses indícios aqui. Aí eles voltaram na polícia, e a polícia começou a atuar. E a gente partir das provas que você já tinha adquirido. Exatamente. Aí a polícia começou... Dá uma acelerada naquele processo da polícia de ficar esperando para saber o que aconteceu e tudo mais. A polícia tinha indícios mais fortes, né? E infelizmente 2 dias depois acharam o carro dele com esse cidadão que estava devendo para ele e o corpo dele num matagal, numa cidade. Que tristeza. Então talvez se tivesse sido mais ágeis poderiam ter evitado o pior, né? Então esse foi um caso muito marcante. E a gente teve um outro caso também que me chamou bastante atenção, e aqui se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer um alerta para você que está em casa, como a internet pode ser perigosa para os nossos jovens, para todos, na verdade, tem que tomar muito cuidado. Agora está muito em alta devido ao alerta que o Felca fez, né? Todo mundo está vendo essa questão da adulteração, da exposição das pessoas na internet, enfim. E eu acho que esse alerta vem de encontro a isso. Esse caso que eu trabalhei, vou tentar resumir para vocês, um rapaz de mais ou menos 22, 23 anos, ele acompanhava uma menina, um pouco mais nova que ele, na faixa dos 17 anos, pelo TikTok. E ele foi acompanhando a menina, enfim, e conversando com ela pelo TikTok, por um WhatsApp, enfim, e se apaixonou pela menina. E ele veio de São Paulo para uma cidade em Santa Catarina para conhecer. Quantos anos tinha o rapaz? O rapaz, 22, 23. E a menina na faixa dos 17, tá? E ele veio lá de São Paulo para conhecer essa menina numa cidade aqui. Até aí tudo bem, ele chegou, passou alguns dias aqui, a família preocupada dele ter vindo e ele sempre falando com a família pelo telefone. A menina fazia alguns videozinhos pro TikTok, fazendo brincadeiras com ele, aparecendo ele ali, tudo certo. Depois de alguns dias ele parou de responder o telefone dele e aquele telefone que a menina conversava com ele, a família chamava, quem respondia era o pai da menina. E disseram para a família que ele tinha feito empréstimos, estava devendo para agiotas, e que a família precisava pagar esses agiotas, senão o menino ia morrer. E uma situação muito estranha, assim. Aí, na hora, a polícia procurou. Uma hora para outra, saiu de namoro para dívida com a agiota. Isso. Loucura total. Então, você já vai ver onde é que isso vai chegar. É muito séria a situação. A família procurou a polícia, lá em São Paulo, e mostrou a situação. Os policiais olharam e disseram, ele é maior de idade, ele foi porque ele quis. Aqui, até agora não vejo nada nada que caracterize. E a gente tem aqui atrás dele. Né? E a família me procurou. Aí quando a família me procurou, a gente fechou um contrato, comecei a trabalhar no caso. Aí eu já descobri que aquele cidadão, o pai da menina, um monte de passagens criminais também, vários problemas criminais, e entre eles problemas com... me fugiu o nome agora, cárcere privado. Então, eu digo, esse cara é perigoso. Aí a gente começou a... No caso, o cárcere privado dos filhos. Do rapaz. Não, do rapaz? Não, mas ele... Não, o rapaz sobre cárcere privado para poder dar ele já tinha esse antecedente. Ele tinha um antecedente de cárcere privado.
E eu não conheço o processo, mas já é um indício. Não dizia quem que era ligado esse... Exatamente. Aí a gente começou a investigar e percebeu que o cara era perigoso. Aí a gente tem técnicas aí para localizar uma pessoa e a gente localizou onde é que ele estava. Aí quando a gente conseguiu localizar, né, a família já estava desesperada, inclusive porque teve uma ligação que a família fez com ele, uma chamada de vídeo, e nesse vídeo eles mostraram o rapaz todo machucado, o rosto todo deformado, tinha apanhado um monte, e esse cidadão dizendo que quem tinha batido no menino era os Tinha agiotas. sido os agiotas. E aí, quando a gente viu aquilo, já tínhamos localizado o lugar, aí o cliente veio de São Paulo, foi até a delegacia, eles disseram que iam investigar, enfim, e ele saiu dali desesperado e vamos fazer o seguinte, vamos lá para frente da casa, vamos chamar a polícia militar. Aí a gente chamou a polícia, mostrou Pra dar o os flagrante, detalhes. Aí o policial militar disse, não, isso tem que resolver agora. O policial foi lá, bateu na porta, chamou, e daqui a pouco o menino apareceu todo machucado, o policial chamou ele, ó, vai lá, tua família tá lá, e já chamou o rapaz para fora. E ele estava na casa da menina. Salvaram a vida do menino. Estava na casa da menina e o pai estava mantendo ele preso Ele lá. sob cárcere privado. Aquela surra que ele levou, que ele tentou fugir. Então era um sequestro. Era um sequestro. Também são sequestro. Ele estava extorquindo a família por dinheiro. Né? Falando um pouquinho de... Desculpa, realmente a gente salvou a vida desse A vida do menino. Então, esses são dois casos para mim que foram muito marcantes. O Ferreira, os crimes de internet hoje eles estão a cargo da Polícia Federal, né? Mas também tem um processo investigativo que, creio eu, possa ser feito por detetives particulares. Não digo na parte de rastreios de IP, enfim, mas muita coisa também o detetive tem como ver por ali pela internet, né? Sim. Hoje com as novas tecnologias Sim. e tudo que se tem de técnica aí, né? Existem algumas possibilidades com relação à investigação digital. Mas a gente ainda é muito limitado quanto a isso. Muito limitado Pela mesmo. lei? Pela lei Pela lei. e pelos recursos, que a gente tem. Então, aí mora uma armadilha muito grande. A gente tem hoje a atuação muito forte de golpistas em cima disso. Sim. Então, o que acontece na prática? A pessoa precisa investigar alguma coisa. Por exemplo, uma coisa muito comum. Eu quero ver o que a minha esposa conversa no WhatsApp. O que a pessoa faz? Vai para a internet e pesquisa. Tá cheio de gente vendendo Tem uns aplicativos aí que paga 30 pila por mês. Os primeiros 50 anúncios que vão te aparecer são golpes. Todos são golpes. Porque hoje, a nível de Brasil, não existe ninguém que vai conseguir hackear o seu telefone e o telefone de um terceiro sem ter acesso ao aparelho. Então, se eu tenho acesso ao aparelho e eu consigo ir lá instalar um aplicativo nele, enfim, eu tenho senha, tenho tudo acesso, coloquei um aplicativo lá, eu vou conseguir ver o que a minha esposa conversa no WhatsApp. Se eu não tenho acesso ao aparelho, qualquer coisa que eu oferecer é golpe. Então, atenção aí pro pessoal que acha que vai pagar para alguém hackear, ver as conversas e tal, sem nem chegar perto do telefone da pessoa, isso não existe. Não existe. E você quer ver um absurdo muito grande, chega a ser cômico. As pessoas me procuram, eu explico isso, aí eles dizem, tá bom, então eu preciso de outro tipo de detetive. Aí eles continuam procurando. Aí depois eles voltam para mim dizendo, realmente era golpe. Eu digo, meu Deus do céu, era golpe. Na verdade, pro WhatsApp, sim. Agora, existem alguns, spy ou alguma coisa, que eu outro dia entrei e digo, eu vou botar R$9 fora. Botei R$9 fora ali pra hackear minha própria conta. Porque daí a minha, eu tinha como ver se era golpe ou não, porque eu ia saber se tava realmente as pessoas vendo ali. E teve um que funcionou, tá? Entrou, acessou a minha conta do Instagram, acessou minha conta do Instagram e mostrou quem é que tava me stalkeando, mostrou tudo, porque daí eu tinha como conferir. Agora, do WhatsApp, realmente, de fato, eu também andei testando alguns, tá? Também andei testando alguns em algumas épocas da vida e realmente nenhum funciona. Realmente todos são golpe. Mas do Instagram tem alguns ali que... Mas não é porque tu tinha americano. acesso, você estava usando o próprio Será telefone. que é isso no mesmo aparelho? De repente é. Claro, foi o que o detetive acabou de falar. Foi o que Tem que acabou ter de explicar. acesso ao aparelho. Se você pedisse pra outra pessoa fazer isso de outro aparelho, não ia rolar, né? Agora, tu te perseguindo é também eu tava fazendo o meu mesmo, Aí, de repente, pode ser. Pode ser, nesse sentido. Sem ter acesso, não tem como. Sem ter acesso. Isso eu garanto para você. Tá? E mesmo os aplicativos que você tem acesso, você pode usar, eles ainda têm algumas limitações. Né? Como, por exemplo, em iPhone, você não vai ter nenhum aplicativo hoje que faça isso discretamente. A pessoa que usa o iPhone, se você instalar alguma coisa lá, em algum momento ela vai saber. No Android, não. O Android tem uma lacuna maior para isso. Me tira uma dúvida, Ferreira. Olha só, a gente falou então aí, tu citaste alguns casos, né? Desde adultério até ali um
um princípio de sequestro, né? Tudo isso que você apura, tudo isso são provas que você consegue entregar. Você faz um relatório, você entrega para a família, ela consegue aproveitar isso. Então, no caso, por exemplo, a família do rapaz ali, se ela quisesse entrar com um processo contra o cara ali que manteve o menino preso e tudo mais, ela pode usar essas provas para isso? Sim, existe uma linha muito tênue entre você ter uma prova válida judicialmente e inválida. E essa linha ela está em cima da questão ética, a questão de você não invadir a privacidade da pessoa. Então, a partir do momento que eu respeito a lei, que eu respeito essa questão de privacidade, a tendência é que lá em juízo a prova seja aceita. Então, vou te trazer alguns exemplos. Digamos, por exemplo, que eu estou investigando o Joãozinho. Aí o Joãozinho está no apartamento dele com a amante e eles ficam na sacada namorando. A sacada eu não consigo ver da rua. Se eu filmar eles ali, ele está se expondo, tá tudo certo. Agora, se eu tiver que subir no muro da casa dele para filmar lá dentro, para invadir a privacidade dele, minha prova vai para baixo. Vamos partir então... Mas existem casos, desculpa, que às vezes dependendo, o juiz ele tem uma certa autonomia, né? Então existem casos que às vezes o juiz ele não coloca no processo, mas ele se permite ver a prova. Ele se permite ver. Ele não vai colocar como uma prova válida dentro do processo, mas ele quer saber o que está ali. E aí, claro, que obviamente que lá na decisão, lá na frente, por mais que não esteja válido como prova, mas vai acabar influenciando. Olha, Carlosoni, é curioso essa questão, né? Eu não sou advogado, eu não tenho uma formação nessa área, mas eu convivo muito no meio jurídico. E esses poucos dias atrás, eu conversando com um advogado, eu falei para ele, olha, você acha que essa prova é válida ou não? E ele disse para mim o seguinte, quem que eu estou defendendo? Você ou a pessoa que foi investigada? Aí eu vou te dar meu parecer. Então, é muito discutível essa questão. Sim. Existem brechas na lei que às vezes o advogado vai se apegar em uma ou outra. E jurisprudência, né? Jurisprudência, enfim, tem toda uma questão assim de interpretação nas leis. Então, fica essa lacuna. Das áreas do direito, queria fazer uma pergunta primeiro? Na verdade, eu ia puxar agora o detetive para uma questão mais social, digamos assim, né? Quando a gente fala em investigação, quando a gente fala em aquisição de provas, se a gente for pensar, por exemplo, em procuradoria e promotoria pública, né? Enquanto alguns casos há essa questão de que pode se pedir investigação, pode se pedir, tem-se uma equipe, né, para investigar, outro não tem. Por exemplo, uma defensoria pública, o defensor público mal e porcamente recebe seu salário, não tem uma equipe, não tem um amparo, né, pelo que a gente sabe aí. Até a gente comentou isso na nossa primeira conversa, né? Existe um debate, existe alguma coisa sendo feito dentro dessas associações que você falaste que existe da detetive, para que, de repente, a profissão de detetive, ela possa ser vista como uma assessoria jurídica? Sim. O ponto que você tocou é muito importante, Patrícia. Está aí mais uma mudança que a gente busca na Lei 13.432. Vamos contextualizar isso. Até pouco tempo atrás, você voltar alguns anos, quem opera no direito há algum tempo sabe que existia uma distorção no papel de alguns atores aí do direito, onde pessoas participam do meio jurídico. Entendia-se que o juiz, ele era uma autoridade, e abaixo dele estava ali o promotor, o advogado, enfim. E com o tempo, o crescimento aí dessa mentalidade, entende-se que advogado, juiz, promotor estão todos no mesmo patamar. Eles têm papéis diferentes, mas eles são todos iguais. E aí veio a questão de equiparação ali dos poderes, né? Mas isso, na prática, é muito difícil. Vamos voltar lá no meu exemplo do Joãozinho. Vamos botar que o Joãozinho agora ele não é mais o traidor, agora ele virou um criminoso. Tá? Aí o Joãozinho cometeu um crime. Ele vai ser investigado pela polícia, que tem toda uma estrutura, que tem acessos, por exemplo, tem meios para talvez ir lá pegar o celular dele e investigar,
enfim, grampear o telefone dele, coisas. Tem muitos meios que nós não temos. A polícia tem. Um cidadão comum não tem esse poder. Eles vão investigar o Joãozinho a fundo. Lá na polícia eles têm peritos, eles têm investigadores, eles têm toda uma estrutura. Talvez vão investigar o Joãozinho por anos. E vão criar um relatório gigante sobre tudo que o Joãozinho faz. Aí esse inquérito vai para o juiz, né? A promotoria pública, por exemplo, vai entrar nisso também. Se o promotor tiver alguma dúvida ali, o Ministério Público vai investigar também com toda uma estrutura por trás. Aí chega na mão do juiz, se o juiz tiver alguma dúvida, ele também tem poderes para solicitar mais diligências, enfim. Então a gente tem uma estrutura gigante em cima do Joãozinho. Aí o Joãozinho vai contrata defensor público. Um advogado Contrata, com o dinheirinho que ele tem. Ou vai para a Defensoria Pública. Vai para a Defensoria Pública. Tá? Aonde que está a equiparação aí? Aonde que está a ampla defesa aí? Como que o Joãozinho... A equanimidade nisso, né? A gente não está aqui para defender bandido ou não, mas tem que haver algo... Acho que não é uma questão de defender bandido, mas se a gente for parar para ver a quantidade de pessoas que são presas, que passam anos na cadeia até conseguir provar que são inocentes, né? Então, se a gente for... E normalmente são pessoas mais carentes, são pessoas mais pobres, são pessoas... Então, e é aí que eu queria chegar, por isso que eu te perguntei da questão da assistência jurídica. Até então, pelo que eu tô percebendo, a contratação de um detetive, ela tá num nível de quem tem um poder aquisitivo para fazer isso. Sim. Né? Então, se eu não tenho um poder aquisitivo, de certa forma, tem que ser elevado, né? Tem que ter uma grana boa para estar fazendo isso. Se eu for acusada de um crime e eu não tiver como provar que não fui eu e eu não tiver condições de contratar um detetive, muitas vezes o Estado não vai me fornecer isso. Não, com certeza. Vai me fornecer o básico, né? O preenchimento burocrático, a questão... Não estou dizendo que o defensor público seja ruim, não é isso. Muito pelo contrário. Estou falando que ele vai trabalhar dentro dos recursos dele. Só que assim, olha a quantidade de casos que esse cara tem nas costas dele. A própria polícia, para fazer investigações, às vezes, tá cheia de crime, de coisa, tem que escolher o que vai investigar primeiro, né? Sim. Então, a gente entra nessa questão. Então, se existisse essa assessoria jurídica, legal, de um detetive nessa área, a gente poderia estar falando aí mais de equidade mesmo, de justiça social mesmo. E eu quero aproveitar para convidar você que está nos assistindo a compartilhar esse vídeo para aquela pessoa que pode estar precisando dessas informações. E para você que quer se manter bem informado, gente, faz direito podcast. Clica aqui no sininho, nos segue e acompanha o nosso podcast aqui, né? Patrícia, então, com esses últimos comentários, eu vou puxar 2 ganchos que eu considero muito importantes. Primeiro, que eu entendo que para resolver essa questão da balança da justiça, o detetive precisa urgentemente entrar como um auxiliar da justiça. Hoje, se um juiz identifica uma necessidade, ou o advogado precisa do defensor público, por exemplo, ele pode solicitar a ajuda de um perito, ele pode solicitar a ajuda de alguém técnico, mas ele não pode solicitar um detetive, porque a lei não entende que o detetive é um auxiliar da justiça. Então, nós precisamos dessa mudança da lei urgente, porque aí o próprio juiz vai poder determinar. Para esse caso, é melhor um detetive intervir, que a gente vai poder trabalhar para essas pessoas que não têm grana para pagar um detetive, custeado pelo Estado. Esse é um ponto que é interessante a gente reforçar. Além disso, eu entendo que o detetive ele pode contribuir muito para o meio judicial, porque a gente traz provas, a gente avalia os casos antes deles irem para a justiça e acaba trazendo soluções extrajudiciais. A gente trabalha muito em casos, como comentei com vocês, casos de família, casos empresariais, trabalhistas. Maria da Penha. Maria da Penha. Hoje em dia tem muita mulher que faz denúncia falsa. Sim, está usando a Maria da Penha para botar o seu ressentimento. Exatamente, ela usa como vingança. Questões de alienação parental, maus tratos com crianças. E tudo isso, às vezes, a pessoa precisa buscar provas, buscar Tipo, o que acontece? Né? Aí ela vai lá, ela bota a medida protetiva, né? E aí o pai não tem como saber. Por exemplo, nesse caso que nós estávamos falando. Aí é onde entra o detetive para conseguir as provas. Sim. A gente teve recentemente um caso, por exemplo, que a mãe colocou a medida protetiva no pai, tirou ele de casa. 2 dias depois ela já estava morando com outro homem e ela andava com esse outro homem, ela bebendo, usando drogas, enfim, com a criança no banco de trás do carro, entende?
E o nosso trabalho foi providencial para o pai conseguir reverter essa situação. Sem o nosso trabalho, ele não teria conseguido. Eu fiquei sabendo de um outro golpe agora, recentemente, aproveitando o gancho bem rapidinho aqui. Eu tenho um conhecido que ele casou com uma mulher com 2, 3 meses, ele levou a mulher para dentro da casa dele, a mulher acusou de Maria da Penha, ele teve que sair. Ela entrou com medida protetiva, ele conseguiu voltar para casa dele quando ele descobriu que a mulher já tinha ido embora e vendido todos os móveis dele, e a mulher sumiu. Um golpe novo aí na praça, aí, onde o detetive também pode entrar agora, né? Para ajudar e auxiliar nesse tipo de caso. Eu acho que quando a gente fala em golpe, tem aí um leque gigantesco, né? Sim. O nosso tempinho também tá no final, E tem que Ferreira. fazer o sorteio. E a gente ainda tem que fazer o sorteio. Da sexta. Lembrando que a gente tem a participação muito especial da Graça na Mesa, Graça na mesa. né? Aí, @Graça na Mesa, que nos presenteou com uma linda cesta aí para os nossos primeiros seguidores e teve a promoção no nosso Instagram. Eu quero agradecer também o pessoal que compartilhou, que participou da promoção, que botou lá para os outros seguirem, que tá alimentando aí pra gente chegar aos nossos 10 milhões de seguidores ainda até o final do dia de hoje, né? Se Deus quiser. 10 milhões de seguidores, né? Meta bem suave. Não, ele é muito modesto, ele é muito modesto. Mas então, assim, pra gente finalizar, Ferreira, como que você enxerga o futuro da profissão no Brasil, né? Considerando avanço tecnológico, demanda de informação rápida, essa questão de que dá pra fazer essa integração do trabalho com detetive, com o sistema jurídico. Como que você enxergaria o futuro da profissão aí? Eu acredito que o futuro é promissor. Nós temos ainda muita coisa para crescer, mas a gente vai chegar onde precisa. Tá? Eu entendo, por exemplo, eu recomendo hoje para qualquer pessoa que vai entrar com um processo judicial, que está passando por um processo judicial, que contrate um detetive. E eu pergunto para vocês sabem quem pensa igual a mim? Quem? Quem? Sabe não? Não sabem? A OAB. Olha aí. Olha aí, que legal. A OAB, em 2018, lançou um provimento 188, que diz o seguinte: advogados, contratem um auxiliar, contratem um perito, contratem um detetive. A OAB está recomendando isso. Olha aí. Porque eles já perceberam que precisa acontecer. Então, esse passo que eu comentei antes, da gente virar daqui a pouco auxiliar da justiça, está caminhando para isso. E isso vai mudar muito essa balança da justiça. Então, E tendo esse respaldo da OAB, eu acho que é muito bacana, né? Porque ninguém melhor do que quem tá ali na linha de frente, né? Seja acusando ou defendendo, para saber da importância disso, né? E Nós não podemos deixar ele embora sem ele nos explicar o que é esse monte de equipamento aqui que ele tem em cima da mesa aqui. Tu não vai embora antes disso. Já vamos chegar ali, vamos ver. Até que o Carlzão já estava brincando com o meu óculos. Eu não quis né? botar, daqui a pouco o homem não gosta, vai ficar bravo comigo, vai começar a me investigar. Eu disse, sai fora. Vai descobrir que eu tenho dinheiro no colchão escondido. Eu trouxe para vocês aqui algumas questões para a gente falar sobre tecnologia na investigação. Tá? Existem milhares de coisas aí no mercado afora que a gente pode usar. Eu trouxe, por exemplo, um óculos. Esse óculos aqui nem é tão discreto, mas ele serve como câmera e escuta. Então, Escuta também? Escuta, ele grava imagens e áudios. Tá, mas não dá pra perceber. Se tiver no rosto da pessoa, ninguém vai. Só se a pessoa é muito de perto, que parece realmente um óculos mas moderno. olha só, ele parece aqueles óculos que o pessoal usa pra correr, ó. Foi o que eu pensei. Claro que eu, com este meu físico, assim, não ia ficar muito legal com esse óculos. Agora, se tu quiser dar uma corridinha na praia, ó, Garazone, já dá pra dar uma disfarçada. Dá pra botar? Claro. Não tem problema? Vou colocar aqui, vamos ver aqui. Bom, gente, ele até que não é desconfortável, é bem tranquilo. E ele filma e capta o áudio também. Exatamente. Olha aí. E ninguém percebe nada. Acho que a Bota pessoa um tá... boné, às vezes que nem mulher tem cabelo comprido lá. Larga o cabelo comprido por cima. Né? Sim. Fica bem discreto, não é? Isso aí ficou muito Missão Impossível. Esse aqui ficou 007, vamos falar sério. Você sabe o que é isso aqui? Uma bateria? Um rastreador. É um rastreador. Um rastreadorzinho. É um rastreadorzinho. E aqui... É com imã? Ele tem um imã. Só que aqui tem uma pegadinha. Eu caí no golpe. Esse rastreador não funciona no Brasil. Olha aí. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Tá? Esse outro aqui, ó, que é um pouquinho maior, esse funciona. Esse funciona no Brasil. Tá, isso dá pra botar, por exemplo, na placa do carro, dentro do... É. Em algum lugar que bota num carro, por exemplo, pra rastrear ou na bolsa de uma pessoa. Por exemplo, assim, ó, vamos voltar lá no exemplo. Agora o Carrazone virou o traidor novamente. Mas Aí, sempre eu, vamos botar a Patrícia. a namorada dele Tá cancelado em nome de Jesus isso aí. Fora dessa, vamos lá. Aí- Deixa o Carazone aí. A namorada dele resolve investigar ele. Aí eu entrego o rastreador pra ela bota lá no carro dele e nós vamos sabendo o que ele tá indo.
né? E vamos tentar entender a rotina dele, né? Esse ajuda, tipo, se tu vai seguir o cara não seguir tão de perto, dar uma distância, aquela coisa toda, exatamente. né? Pra não parecer aquela coisa de filme que fica ridículo, né? A pessoa tá seguindo exatamente atrás ali. Não, com o rastreador vai saber tudo, né? Sabendo a pessoa andou, que horário foi, sabe tudo, né? E tem algumas coisas que a gente acaba adaptando. Essa câmera, por exemplo, ela é uma câmera de inspeção veicular. Sim. O tamanho dela. Mas com essa câmera aqui, eu consigo... Passando uma fechadura. Uma fechadura, alguma coisa assim. Algum lugar que a gente precisa saber o que está acontecendo do outro lado, enfim. São recursos que a gente pode usar, às vezes, dependendo da situação, dependendo do que a gente precisa. Tá? Não é tão comum, mas já teve caso a gente precisar. E tem as câmeras, né, que a gente usa bastante, principalmente quando a gente está a uma distância considerável do alvo. Essas câmeras ajudam bastante. Fora isso... O que a gente tem de tecnologia que nos ajuda muito são os telefones. Hoje em dia você investiga com o telefone tranquilamente. Até porque as câmeras dos telefones hoje em dia são... Ferreira, obrigado pela tua presença conosco. Vamos ver se a gente marca aí do Ferreira vir trazer mais informações para nós, mais novidades. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu currículo, pela tua dedicação, pelo teu empenho, tudo que tu estudou e te esforçou para hoje estar podendo aí estar representando a categoria dos detetives. Mais alguma pergunta nós vamos fazer pro Ferreira ainda ou vamos deixar o... Não, eu vou chamar o Ferreira para fazer o sorteio pra gente agora. Olha aí, tem que fazer o sorteio, né? Agradecer. Ferreira, quer aproveitar, passar as suas... Bom, é que detetive também não pode estar dando, né? Muita informação, né? O pessoal tem que saber procurar. Mas vamos passar um telefone para contato, vamos passar como as pessoas fazem para te contatar, para contratar o teu trabalho? Claro. Primeiramente, quem tem que agradecer sou eu. Tá? Vocês são uma simpatia e o bate-papo foi muito legal, fica o meu agradecimento. Tá? E com relação à história que a gente tem, essa busca pela qualidade, o atendimento dos clientes, eu fico muito feliz quando eu recebo chamadas de clientes que dizem para mim, fulano te indicou. Poxa, isso é satisfatório. Então, que eu consiga trabalhar só por indicação. Coisa boa. É o melhor cartão de visita. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. E para você que está nos assistindo, quiser me procurar, o meu Instagram é @ferreira.detetive. @ferreira.detetive. Telefone eu só atendo pelo WhatsApp 479-9938-8768. Eu já decorei, 479-9938-8768. 8768. Ficou fácil. Isso aí, pro pessoal que vai seguir a gente nas redes aí, que vai estar assistindo, a gente vai colocar ali marcar os arrobas do Ferreira para que o pessoal possa seguir também e dar continuidade aí nesse trabalho. Ferreira, muito obrigada pela participação. Eu acho que, assim, é muito interessante saber o quanto a gente consegue evoluir, a gente já conseguiu evoluir, o quanto a gente ainda tem para evoluir nisso. E uma coisa que me chama muito a atenção é essa questão realmente da questão da justiça social, da equidade, da igualdade, de quem sabe num futuro próximo a gente vê a tua profissão aí ajudando a gente não ter tanta gente presa sem necessidade, a gente tem uma questão de uma justiça mais transparente, mais limpa, né? Cega de verdade, né? Cega no bom sentido, né? Porque precisa ser cega. Mas com os olhos bem abertos pro que tem que ser visto. E então isso me traz uma certa felicidade, saber que a gente tem mais perto do que eu imaginava uma profissão aí que pode nos auxiliar muito nisso. Gente, nós temos aqui fazer o sorteio da nossa cesta. Aqui nós fizemos um processo bem... Como a gente está começando, a gente não tem muitos seguidores ainda. Eu espero que, Como assim? né? Eu estava explicando que é um processo todo de automação industrial aqui, gente. Uma tecnologia de ponta para fazer o sorteio. E o Ferreira, que está aqui o nosso entrevistado, que vai ser o nosso auditor. Infelizmente, o governo federal e a Caixa Econômica Federal não puderam mandar o auditor deles. O Ferreira vai ser o nosso auditor aqui no dia de hoje, né? Aqui, olha aí, já está embaralhado. Já aí, Ferreira. Tecnologia? Primeiro eu quero investigar. Tá certo. Abre todos para ver se os nomes são diferentes. Não é o meu nome. Mãos limpas. Vou pegar o meu nome aqui, hein? Só falta ser o nome dele mesmo. Não coloquei o nome dele. Não. Ele curtiu, comentou, compartilhou, mas eu não coloquei o nome dele. Botou o nome dele. Quem é a pessoa? Vamos ver. Mistério. Quem ganhou foi o Matheus.
O Matheus Bender, olha aí, o meu coordenador de curso lá na Unisul. Aqui, Matheus. Não, mas eles participaram, eu vi ele participando lá. Grande professor Matheus. Vai ser entregue em mãos para ele aí uma linda cesta do pessoal da Graça na Mesa. Engraçado, o professor Matheus é lá da Uninter também, né? Não. Ele é coordenador do curso de Direito ali da Unisul. Da Unisul não, da Uninter é a tua graduação. Eu já misturei tudo aqui, mas não, eu já tô ficando melhor. É que hoje eu não tomei o remédio. Mas enfim. Parabéns ao Matheus. Ao Matheus. Parabéns, Matheus. Pessoal, quer ficar bem informado, entendendo dos seus direitos, para não andar por aí, com o perdão da palavra, pagando mico, deixando disque-me-disque, ser manipulado por conversinha daqui, conversinha dali, e realmente, de fato, saber o que a lei prevê, de uma forma clara, tranquila, transparente, com uma forma de linguagem que qualquer um consegue entender? Segue aí o nosso podcast. Clica aqui no sininho, já fica em dia aqui, bota para nos seguir, para que você possa estar sempre acompanhando o nosso podcast. Um beijo no coração e até o nosso próximo episódio. Um beijo a todos aí, obrigado ao pessoal que participou, que está nos ouvindo. E vem muita novidade boa por aí, muito participante, trazendo bastante conteúdo de uma forma descomplicada, de uma forma simples, para que você veja o direito como você nunca viu antes. Faz direito.